Bom, pessoal, nossa aula de hoje vai se iniciar com a correção, tá bom? Então, primeiro, correção do exercício número 1. No exercício número 1 fala assim: utilizando seus conhecimentos sobre a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo, determine a medida X em cada figura usando instrumentos, sem utilizar instrumentos, né? Sem utilizar transferidor. Então, aqui, ó. Lembra? Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser sempre igual a 180 graus. Então, aqui eu tenho 120 mais 131 mais x. Juntando todos esses números, o resultado tem que ser igual a 180 graus. Eu vou aqui na luzinha para fazer para vocês, tá bom? Então, aqui na luzinha, vamos fazer esses cálculos, certo? Então, o primeiro cálculo que nós temos é da alternativa A, aonde um dos ângulos do triângulo vale 120, um ângulo é o x, que eu não conheço, o outro ângulo do triângulo é 120 graus e o outro ângulo conhecido é de 31 graus. Eu sei que somando os três ângulos internos do triângulo, a soma tem que ser igual a 180 graus, certo? Então, o primeiro passo, eu vou somar esses dois valores conhecidos. Então, vai ficar x mais 120 mais 31 é igual a 151, certo? Igual a 180 graus. Mais 51, eu vou passar para o outro lado como menos 51. Então, vai ficar 180, né? Lembrando que de um lado do membro da igualdade eu vou deixar letra e do outro lado do membro da igualdade eu vou deixar números. Então, aqui eu vou deixar a letra x, a variável x, e desse lado o número mais 51, eu vou levar para o outro lado do membro da igualdade como menos 151, tá? Então, aqui x será igual a 29 graus. Alguém tem dúvida sobre esse exercício, alternativa A, e gostaria de perguntar? Ô, professora, desculpa. Pode falar, Ana. Pode falar. Assim, eu não terminei a conta, eu só fiz até os 151. Daí agora eu só termino de escrever ela. Você chegou a determinar o valor do grau 29 graus? Você escreveu x é igual a 29 graus? Não, eu fiz assim, eu somei os dois aqui e deu 151. Daí eu coloquei que é o valor de x, mas não é isso. Não é esse. Esses dois valores, 151 é o valor dos dois ângulos conhecidos. O valor de x é o quanto falta para chegar no 180, tá? Então, o 151 não é a resposta, definitivamente, tá bom? Oi. Eu não faço a conta deitada assim que nem você faz, não. Eu armo a conta. Pode fazer assim também, né? Claro que pode. Você chegou no resultado 29 eu armei a conta. Pode. E aqui no resultado eu só coloquei que x é igual a 29 graus. Tipo, até cálculo eu peguei mental. o x. Quem conseguir fazer o cálculo mental pode também. Agora eu preciso armar para vocês esse cálculo para vocês se familiarizarem com a resolução de exercícios através da equação do primeiro grau. Porque lembra, vocês precisam saber resolver a equação do primeiro grau para as próximas séries. Agora, a forma que vocês utilizam para resolver agora é indiferente, desde que o resultado esteja correto. Mas eu vou continuar mostrando para vocês o método de resolução através da equação do primeiro grau, tá bom? Alguém quer perguntar? Não. Alternativa B, então, tá? Na alternativa B, tem ali aquele quadradinho, que lembra que eu falei para vocês? Quando em um dos ângulos estiver desenhado um quadradinho no canto, indica que esse ângulo é de 90 graus. Então, ele vai dispensar que se coloque o número 90 graus. Só pelo fato de estar esse quadradinho ali presente, a gente já tem que saber que esse ângulo vale 90 graus. A gente tem a obrigação de saber, tá bom? Então, aqui, ó, desse triângulo, agora alternativa B, o triângulo da alternativa B possui os ângulos de 59,5 graus. O outro ângulo é o que tem o quadradinho, portanto, todos nós temos a obrigação de saber que esse ângulo mede 90 graus. Se trata de um ângulo reto, mais o valor de x, que é o que nós queremos descobrir. Tudo isso, a soma de todos esses valores tem que ser igual a 180 graus, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus.
Não precisa escrever o grau na hora de fazer a conta, tá? Aí agora eu vou fazer 59,5 mais 90 graus, certo? Vou armar a continha aqui do lado para relembrar, que não lembra como é que faz, né? Para relembrar como é que se faz conta de soma com vírgula. Então, eu vou fazer 59,5 mais 90, tá? Então, quando não tem vírgula, a gente coloca para efetuar o cálculo e acrescenta o número 0, para não alterar, né, o valor numérico do número, né, o valor numérico do algarismo. Então, agora a gente soma normalmente, como se não existisse a vírgula. Então, ó, 5 mais 0, 5, abaixa a vírgula. 9 mais 0, 9, 5 mais 9, 14. Então, deu igual a 149,5. A soma desses dois números é igual a 149,5 mais o outro ângulo que nós vamos querer descobrir. Tudo isso tem que ser igual a 180 graus, certo? Aí aqui, quando não tem sinal na frente, é porque ele é positivo, a gente já sabe disso também. Então, mais 149,5 eu passo para o outro lado como menos 149,5. Então, x aqui será igual a 180 menos 149,5, certo? Vou armar a continha de subtração também para vocês, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou apagar esta, tá? E vou colocar aqui no lugar dela. Posso apagar esse cálculo? Posso apagar? Alguém? Pode, professora. Tá. Então, agora eu vou fazer essa subtração. 180 menos 149,5. Então, vamos lá. 180 menos 149,5. Quando não tem a vírgula, a gente coloca vírgula 0, tá? Então, vamos começar a fazer a conta de subtração. 0 para tirar 5. Eu não consigo porque 0 é menor do que 5. Então, eu vou ter que desmanchar uma unidade e trazer aqui para os décimos, né? Mas aqui na unidade eu também tenho 0, então não vai dar para desmanchar. Então, eu vou desmanchar, vou reclassificar essa dezena aqui. Então, era 8, vai ficar 7. E eu trago 1 para cá. Aí, agora sim, aqui eu tenho 10 unidades. Então, eu vou desmanchar essas 10 unidades, vou ficar com 9. E aqui eu vou reclassificar para décimos, certo? Aí, eu começo a fazer o cálculo. 10 menos 5, 5. Abaixa a vírgula. 9 menos 9, 0. 7 menos 4, 3. 1 menos 1, 0. Portanto, o valor deste ângulo aqui é igual a 30,5 graus. Esse é o valor de x. Perguntas? Alguém gostaria de perguntar? Todos entenderam o exercício alternativa B? Sim. Certo. Vamos então agora corrigir o próximo exercício, que é o exercício número 2, tá certo? Então, vamos lá. No exercício número 2, mostra, né, a construção de um avião, certo? De um aviãozinho de papel. Eu já mostrei para vocês, agora eu vou falar rapidinho sobre o trabalho, né? Eu pedi para vocês um trabalho, para vocês realizarem um trabalho que é a construção do avião de papel seguindo esse modelo aqui. Certo? Então, vocês vão fazer a construção, vão pegar o papel sulfite, vão dobrar, vão realizar a construção e vão filmar vocês têm que aparecer no vídeo, tá? Soltando o aviãozinho e o aviãozinho voando. Então, isso vale 1 ponto na média bimestral de vocês do terceiro bimestre. Tem que montar o aviãozinho e fazer um vídeo. Esse vídeo vai ter 10 segundos, 15 segundos no máximo, só vocês soltando o aviãozinho, tá certo? Eu aguardo, tem lá no Educaribox todas as especificações e a data de entrega também está tudo no Educaribox. Qualquer dúvida, vocês me chamem no WhatsApp, no privado, qualquer dúvida de como realizar essa atividade, tá certo? Agora vamos responder a alternativa A, tudo bem? Então, ó, na alternativa A, fala assim: veja algumas medidas dos ângulos formados pelas dobraduras no passo 4. Calcule a soma das medidas dos ângulos de cada um dos triângulos em destaque. Então, o passo 4, né, ele foi colocado aqui de forma destacada, e aí mostrou, ó, tá vendo? Tem o triângulo vermelho. No triângulo vermelho tem 32 graus,
58 graus e 90 graus. Então, vocês precisavam somar esses 3 graus. E no triângulo verde tem 38 graus mais 110 graus mais 32 graus, que são os ângulos internos. Então, vocês precisavam somar. Era muito simples, tá bom? Então, aqui, ó, observe a alternativa A, tá? Então, olha a resposta. 32 mais 90 mais 58 igual a 180. Tem que dar 180. Certo? Clara, a tia não observou o que houve, porque eu estava olhando para cá. Mas, deixa eu só concluir. Eu estou de olho a partir de agora e depois eu vou puxar no chat de conversa. Se tiver alguma coisa ofensiva para qualquer um de vocês, eu vou comunicar ao pai do aluno. E caso seja só bagunça mesmo, eu também vou comunicar. Tá bom? Depois a tia vai dar uma olhadinha. E a partir de agora, não faça mais isso, tá? Porque o histórico de conversa, mesmo que não esteja olhando, quando se encerra a aula, eu consigo acessá-lo com muita facilidade. Tá bom? Sejam inteligentes. Então, aqui, ó. 38. Professora. Oi. A primeira conta eu fiz em ordem diferente, mas deu o mesmo resultado, deu 180. Tem problema se eu fiz em ordem diferente, mas deu o resultado certo? Problema nenhum. Tá bom. Inclusive, essa é uma das propriedades da adição. Na adição, fecha o microfone, por favor. Na adição, a ordem das parcelas não vai alterar o resultado. Então, eu posso fazer 32 mais 90 mais 58, que é igual a 180. Mas se eu fizer 58 mais 90 mais 32, também será 180. Ou se eu fizer 90 mais 58 depois 32, também será igual a 180. Essa é uma das propriedades da adição. Funciona só, essa propriedade só funciona para adição e para multiplicação, tá bom? Então, tanto na adição quanto na multiplicação, a ordem que vocês somam os membros, as igualdades, aliás, as parcelas mesmo, né? Não é parcela. A ordem que vocês somam as parcelas não vai alterar o resultado do cálculo de vocês. Aqui agora, 38 mais 32 mais 110 é igual a 180. Também, se vocês somaram de ordem diferente, também não tem problema, desde que o resultado da soma tenha sido igual a 180. O importante é que tenha sido o resultado 180 na soma dos ângulos internos do triângulo, porque é sempre assim, tá bom? Tudo bem, Gu, se você não ofendeu ninguém, fica tranquilo, é isso que importa. Consciência tranquila, é tudo que a gente precisa. Então, ó, agora a alternativa B, lembra que a gente vai utilizar os conceitos de ângulos correspondentes. Então, esse ângulo aqui, 110, ele é correspondente a esse outro ângulo aqui, porque eles são formados pelas mesmas, por retas que são paralelas, né? Então, ó, essa reta é paralela a essa, então, ó, essa linha, ela forma o ângulo B. Essa linha, ela forma esse ângulo de 110 graus. E esta linha é paralela a esta, certo? A outra linha que forma o ângulo B é essa daqui. E esta linha é paralela a esta outra que também forma o ângulo de 110 graus. Portanto, o ângulo de 110 graus, ele é correspondente ao ângulo B. Então, ângulo B e ângulo de 110 graus possuem a mesma medida. Portanto, B é igual a 110 graus. Então, vocês vão poder observar aqui na resposta, tá? Aqui utilizou a propriedade do ângulo oposto pelo vértice, mas qualquer um desse raciocínio que vocês tiverem, tanto dos ângulos correspondentes como do oposto pelo vértice, ambos vão ter o mesmo resultado. Eu considero ali mais como ângulo correspondente do que oposto pelo vértice. A gente não tá vendo o oposto. Oi? Eu só coloquei os números. Tá ótimo, não tem problema. Professora, Então, posso falar como fiz a conta? o ângulo B é igual a 110 graus. Só um minutinho, Ana Clara, fecha o microfone. O ângulo A vai ser igual a 180, né? E aí, como eu sei que um dos ângulos aqui mede 32 e o outro mede 110, então eu sei que esse mede 32 e esse mede 110, eu vou ver quanto vai faltar para chegar no 180. Então, é só calcular pela equação do primeiro grau. Pode falar agora, Ana Clara. Professora, eu não fiz pela equação do primeiro grau. Eu somei os dois e depois eu fiz a conta de menos. Não tem problema. Foi desse jeito que eu fiz. Eu fiz 110 mais 32, deu 142. Daí depois eu fiz 180 menos 142, que deu 38 graus. Daí eu fiz B, 110 graus, como você já tinha falado, né? Na explicação que eu não tinha entendido no dia, inclusive, que você passou a lição.
E daí eu tive a conclusão que o valor de A é 38 graus. Mãe, eu vou passar café, mas é... Certo, deixa eu Professora. perguntar uma coisa. Agora você entendeu porque o B vale 110 graus? Não, eu já sabia. Porque no dia que você pediu a lição, você disse que a gente só podia sair depois que a gente terminasse o dever que você passou. Daí você não tinha entendido, inclusive pedi pra você explicar. Daí você explicou, daí consegui entender e fiz a lição. Ah, então tá bom. Mais alguém quer falar? Lá na imagem tem o 110, tá. Aí, mas só que ele é igual ao outro ângulo, só que não seria embaixo do B, o ângulo? Aí o B seria 70 graus? Não. O ângulo que está embaixo do ângulo, deixa eu voltar ali bem rapidinho antes de fazer o cálculo, só para te mostrar isso, Matheus. Ó, esse ângulo que está embaixo de B, tá vendo que aqui eu tenho vértice e aqui eu tenho outro vértice. Se você imaginar esses dois triângulos dobrando, esse ângulo vai sobrepor esse. Então, esse ângulo é oposto pelo vértice deste ângulo aqui. Então, esse ângulo aqui também vale 110 graus. Os dois ângulos, nesse caso, valem 110 graus. Porque esse ângulo é oposto ao vértice de B. E esse ângulo aqui também vale 110 graus, porque é oposto ao vértice do ângulo 110. Então, esse ângulo tem a mesma medida que esse, que possui a mesma medida que esse, que possui a mesma medida que esse. Como aqui eu tenho 32 graus, e aqui eu tenho 38 graus, e aqui eu tenho 32 graus, aqui eu sei que vai ser os 38 graus que estão aqui, tá bom? Mas vamos fazer o cálculo, tá? Entendeu, Matheus? Entendi. Muito bem. Então, aqui, ó, vamos lá. Eu tenho 32 mais 110, então o valor, esse mais esse, é igual a 142 graus, mais A vai ser igual a 180 graus. Então, o ângulo A, que eu não sei quanto vale, é igual a 180 menos 142 graus. Então, portanto, o ângulo A vai medir 38 graus, que foi o que eu acabei de mostrar ali para o Matheus, tá? E aqui é o outro método de resolver, que é através do cálculo, certo? Perguntas? Alguém quer perguntar? Certo. Não, professora. Então, pessoal, agora eu vou encerrar a primeira parte da nossa aula, que foi sobre correção. Tudo bem?